Muito bom, muito bom. Cá estamos aqui de novo. Muito legal estarmos juntos, muito legal nos reunirmos. Você já pensou o quanto a distância nos infelicita? O quanto o isolamento, a solidão é fonte de medo? E o quanto o medo é fonte de toda a violência? Nós somos animais de rebanho. Nós somos animais gregários. Repito mais uma vez para você pensar. No desespero, nós achamos que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na solidariedade, nós aprendemos que se juntar, o bicho foge. O bicho da tristeza, o bicho da desesperança, o bicho do pessimismo, o bicho que fala da baixa estima, o bicho do auto-boicote, que diz para nós, insiste para nós que nós somos fracos, que nós estamos sozinhos, que nós não somos capazes. Esse bicho é muito, muito ruim. Como vencer essa suspeita, essa insistência, essa depressão, esse descrédito, esse pessimismo? Como vencer isso? Se a todo momento surge uma notícia ruim? Ora, nós precisamos aprender o que é o mal, o que é o ruim. Se nós centramos nossa vida, nossa visão de mundo, nossas relações nos nossos desejos, estamos nos condenando ao mal, ao mar de adversidades, a um mal onipotente. Nós fazemos o mal multiplicar-se, nós fazemos o mal existir ao fazer com que o nosso desejo seja o centro das nossas vidas. Claro, quem não colabora com nossos desejos é nosso inimigo, e como ninguém veio à Terra, ninguém foi criado para satisfazer os nossos desejos, cercamos-nos de inimigos por todos os lados. Como os fatos das nossas vidas não acontecem em função dos nossos desejos, tudo nos parece adversidade, assim como tudo todos nos parecem adversários, tudo nos parece adversidade. E a vida só pode se afundar num lodaçal de pessimismo, de negativismo, de uma guerra impossível de ser ganha, porque somos nós contra o mundo, nós contra todos os fatos. É impossível vencer essa vida. Estamos fadados à derrota. Vejam só. Fadados à derrota, ao mal, ao negativismo. E não pelos fatos, não pelas outras pessoas, não por nada de objetivo, mas pela nossa visão, pela atitude com a qual nos relacionamos com os fatos, com a pessoa, com a vida. Haverá uma outra maneira de ver as coisas? Vejam, meus amigos, isso não é filosofia barata, não é uma utopia, não são frases de autoajuda. Desde crianças, nós nos defrontamos com adversidades, com adversários, nós constituímos os fatos adversidades, nós fazemos das pessoas nossas adversárias. A famosa cena de uma criança no supermercado
que vai pegando os doces das prateleiras como se aquilo fosse a felicidade, e a mãe, ou o pai, ou a avó, o vô, o tio, conscientes de que o bolso, a carteira tem limites, de que o doce também em si é muito limitado para nutrir a criança, conversam com a criança, devolvem os produtos à prateleira. Naquele momento, porém, para o ser imaturo, porém, são situações contrárias, são adversidades, são inimigos aqueles que lhe falam do limite. Para o imaturo, para o rebelde, para aquele que tem pena de si mesmo, tudo que é limite é ruim, é contrário, é inimigo, é mal. Mas será que não está na hora da gente amadurecer? Será que não está na hora da gente ir além da superfície da vida? Será que não está na hora da gente deslocar o centro da vida, tirar do centro da vida o ego, o eu, o desejo individual, para entender o bem maior, o bem coletivo? Será que não está na hora, depois da gente repetir tantos milhares de vezes em centenas de vidas após Jesus, desejar que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, a vontade do Pai? E qual é a vontade maior de um pai, que também é mãe? Qual a vontade maior de um pai e mãe? Senão o bem dos seus filhos, a alegria, a realização dos seus filhos. Essa é a alegria maior de um pai e de uma mãe, não é verdade? Claro. Claro que sim. Descobrir isso, descobrir que a vontade de Deus é o nosso bem, mas que nem sempre a nossa vontade é o nosso bem, é uma descoberta libertadora. Que Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades, é maravilhoso. Jesus pergunta assim: qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Claro que não. Se o filho precisa se alimentar, o pai vai lhe dar alimento. Claro, sempre. Sempre. Esses fatos, essas pessoas com os quais nós brigamos, fazemos guerra, não são nossos inimigos, não são nossos adversários, não são adversidades. Tudo, absolutamente tudo no universo é a nosso favor. Tudo que vem para nós, tudo que o nosso campo áurico, o nosso campo energético atrai para as nossas vidas, obedece à lei de atração, à lei de sintonia e à lei de harmonização. A lei de harmonização. A lei de atração e a lei de sintonia fazem com que atraiamos para nós pessoas que tenham problema semelhante atrai semelhante. Por quê? Porque, sendo a lei uma lei de harmonia, semelhante atrai semelhante, para que um, olhando para o outro, já que é tão difícil nós nos conhecermos, nos transformarmos, a gente olha para o outro e vê o problema do outro, e vendo o problema do outro, com um mínimo de maturidade,
nós vamos perguntar o que a vida está querendo me ensinar com essa pessoa, com essa situação. E aí sim, abre-se uma porta, abre-se um portal, abre-se um ponto de vista de esperança, o ponto de vista da eternidade. Nós nunca tivemos tanta necessidade de eternidade quanto agora. Simplesmente o ponto de vista da eternidade é capaz, é a grande força capaz de transformar essa multidão de inimigos, esse amontoado infinito de males que nós pensamos nos cercar, em mestres, em médicos, em remédios para todos nós. Sim, meus amigos, a lei de Deus faz com que nós nos atraiamos uns aos outros para nos curar, para nos ensinar, para nos ver. Diz tanto a psicologia quanto o espiritualismo que o outro é um espelho para o eu. E um espelho surge para a gente com que finalidade? Com que finalidade nós temos espelhos em casa? Vejam só a resposta, como é luminosa. Temos espelhos em casa para refletir, porque refletir é fundamental. Não basta viver, não basta sofrer, é fundamental refletir. Como, por exemplo, o que a vida está querendo me ensinar com essas pessoas, com esses fatos. Mas o espelho vai além. Ele se oferece para a reflexão, para que nós, olhando para nós mesmos, nos harmonizemos, nos melhoremos. Não é assim? Que tolice, que desperdício é brigarmos com os espelhos, brigarmos com os outros, brigarmos com os fatos. Terrível desperdício. Quem quebra um espelho corre o risco de se cortar. Quem quebra um espelho perde uma oportunidade de refletir e de melhorar-se. Quem quebra um espelho corre o sério risco de ir para a vida, de ir para a rua e de ir para as relações completamente desarmonizado, desarrumado. Quem de nós, desprezando a mensagem fabulosa do espelho, já não foi para a rua com camisa do avesso, despenteado, desarmonizado? Precisamos compreender essa questão fundamental. Refletir, nos olhar, nos conhecer e nos transformar. Essa é a síntese de uma das asas fabulosas que nos vai levar no reino dos céus, a asa da sabedoria. Mas uma asa só não leva ninguém a lugar algum. A outra asa é a asa da misericórdia, da compaixão, do amor. Tanto precisamos ter olhos de ver os fatos e as outras pessoas como oportunidade de refletir e de nos melhorar, quanto precisamos ver no outro uma oportunidade de compaixão, de serviço, de exercitar-se para o amor. Porque o objetivo da vida, porque o sentido da vida é amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Para isso, é fundamental nos aproximar. Nós somos como velas, que temos um potencial de iluminar
maravilhoso. Mas que para iluminar o nosso ambiente, para iluminar os outros, para iluminar a nós mesmos, precisamos nos aproximar da luz. Precisamos nos aproximar do bem. Precisamos nos aproximar de Deus. Da prática do servir, da prática da depuração do nosso amor. Que exercício fabuloso, que grande evolução nós podemos ter a partir disso. Veja a humanidade toda como um conjunto enorme de velas, que dispersas continuarão apagadas, mas que quando se reunirem a fonte de luz, Deus, ou pelo menos nos aproximarmos daqueles que se aproximaram de Deus pelo amor, Jesus, Buda, Francisco de Assis, Chico Xavier, Dulce, Teresa, há inúmeros que se aproximaram de Deus e que se iluminaram. Iluminemo-nos com eles. Sigamos esses guias, porque aí a nossa vela, agora apagada, se acenderá, se iluminará, e nós, imitando os luminares, servindo, ajudando, confraternizando, nós iremos iluminar outras velas apagadas. É a proximidade, é a aproximação, é amando o próximo como a nós mesmos que nós aprenderemos a amar a totalidade, amar o infinito, a eternidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Aproximemo-nos. Aqui na oração-ação, aproximemo-nos estudando o Evangelho, estudando Jesus, fazendo o Evangelho no lar, como um magnífico método de higienização, de harmonização, de proteção nossa, da nossa família. Mas estudemos para praticar. Por isso é o oração-ação, esse nosso espaço. Oremos para praticar, estudemos para praticar, nos aproximemos uns dos outros para exercitar o nosso amor. Que assim seja para você e para mim, a cada dia, a todo dia, aqui nas nossas leituras, por toda parte. Sirvamos em compaixão, exercitemo-nos no que nós temos de mais profundo. Nós somos deuses, Deus é amor, nós somos amor em potencial e precisamos nos realizar, tornar o potencial poder. Não há maior poder do que o amor. Um grande abraço para você, que assim seja para todos nós. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Até a próxima. Um grande abraço.